Pede para você falar um pouquinho sobre esse tema, reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória é um dos 6 tipos de reencarnação que nós encontramos na obra de André Luiz. E tem mais um 7º tipo que a gente encontra na obra de Manuel Filomeno de Miranda. Mas esses tipos de reencarnação apresentados, eles discorrem sobre didaticamente várias formas de apresentação dos processos reencarnatórios. E entre eles existe um que o próprio André Luiz intitula pelo nome de reencarnação compulsória, que seria um tipo de encarnação que seria típica para espíritos muito endurecidos, muito difíceis, e que estariam numa condição do mundo espiritual tão complicada que eles têm dificuldade de decidir sobre suas próprias vidas. São almas muito endurecidas, muito problemáticas, às vezes estão alienados, não conseguem entender o que se passa, almas profundamente amarguradas com seus erros, com suas culpas, com seus crimes, uns crimes que nem sempre significam crimes coletivos, no sentido de ter promovido guerras. Eu posso ter, de repente, pessoas que promoveram guerras e que, por conta disso, hoje estão numa condição bastante dolorosa no mundo espiritual. Mas eu tenho espíritos que estão em condição dolorosa no mundo espiritual, mas que não são necessariamente espíritos que passam por essa situação em virtude de dramas coletivos. Eu posso ter alguém que tem uma experiência pontual, mas muito dolorosa para ele, e o espírito, então, ele bloqueia e fica num processo como que de letargia, não querendo fazer contato. No livro Missionários da Luz, nós encontramos até comentei ainda há pouco, capítulo 22, 23, 24 da obra, um local de um posto de socorro no mundo espiritual, onde tem quase 2.000 múmias, são 1940, 1980, sei lá, é um número de quase 2.000, que estão em processo de letargia, praticamente não reagem e vivendo seus dramas, suas culpas, suas questões dentro das suas mentes. Essas entidades, elas não têm condição de dizer assim, olha, eu quero reencarnar, quero fazer uma programação assim. Elas estão há muito tempo naquela condição. Então, nessas circunstâncias, o que pode acontecer? Alguém chega e diz, eu quero reencarnar e quero levar ele comigo. Repare que ela é compulsória, por quê? Porque não é o reencarnante que está decidindo ir. Não foi uma decisão do indivíduo de ir. Ué, mas e cadê o livre-arbítrio? Ah, cadê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio foi usado quando ele decidiu errar. Quando ele decidiu errar lá atrás, ele apequenou o livre-arbítrio dele. Hoje ele ficou praticamente sem opção, não é porque ele não tem a condição de decidir, ele tem, mas ele perdeu a concessão de uso desse recurso. E aí ele está numa condição sofrível, e aí sempre uma entidade socorrista, sempre um espírito de uma hierarquia espiritual significativa, é que vai e diz, esse é meu pai, ele era muito difícil, eu quero renascer e quero levá-lo comigo. E ele vai reencarnar na condição de reencarnação compulsória. Mas está certo fazer isso com um pobrezinho, já que ele nem queria decidir, você está levando? É porque essa entidade ela não tem condição de decidir. E muito provavelmente ela renasce em condições sofríveis. Ela pode trazer lesões do ponto de vista físico, mental, ou físico e mental, porque são espíritos muito amargurados pelas suas culpas, que não têm condição de ter uma vida plena e saudável. Então, o outro vem e diz, eu quero interceder por ele, eu quero levar essa pessoa comigo. E eles renascem entre nós na condição de encarnação compulsória. Eles vêm tutelados por alguém. E aí você vai me perguntar, sim, mas e como é que fica a culpa do indivíduo diante dos erros se ele nem decidiu vir? Quando alguém intercede por outro alguém, a gente assume parcela de responsabilidade. Na hora que alguém disse, eu quero levar ele comigo, esse que pediu está passando um cheque, está sendo o avalista da encarnação deles. Eu vou levar ele comigo. E aí eu assumo, de certa maneira, um compromisso espiritual de cuidar dessa pessoa. Eu vou dar a ele as condições para que ele acerte. Veja que eu não estou dizendo que ele vai assumir parcela de culpa dos erros que o outro cometer. Ele assume a responsabilidade de cuidar desse outro. Se ele entregar tudo que ele puder para o outro, então a responsabilidade pelas culpas não pode cair sobre aquele que orienta. E aí o que acontece? A gente renasce dentro de um lar em que você tem alguém que é o seu orientador, o seu tutor, que lhe cuida, que lhe protege,
e vem uma alma tortinha que você vai tentando arrumar, vai tentando orientar, e esse espírito vai tendo méritos à medida que ele vai acertando. Ai, mas ele fez muita besteira, mas ele acertou um bocado. Ele estava lá no mundo espiritual, ia ficar séculos lá. Ele veio numa existência, fez besteira, mas acertou, desenvolveu afeto. Fez muita besteira, mas ele conseguiu amar alguém. Ele conseguiu desenvolver virtudes que ele não tinha. Valeu a encarnação, mas ele tropeçou muito, ele se drogou, ele roubou, ele fez muita coisa. Foi. Mas ele antes roubava, se drogava, mas não amava. Agora ele está um pouquinho melhor. E aí é nesse trabalho paciente que o nosso Cristo planetário tem, que a gente vai evoluindo devagarinho. Reencarnação, portanto, compulsória, é aquela que é destinada para as almas endurecidas, em que alguém avaliza a encarnação para que esse companheiro possa reencarnar.